Bom dia, igreja, graça e paz. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Nós estamos muito felizes porque estamos hoje revendo alguns irmãos que não víamos já tem algum tempo e se sintam-se abraçados por nós. Nós estamos muito alegres em poder revê-las, né? As irmãs aqui na frente, nós estamos com muitas saudades, alguns irmãos que nós estávamos já sentindo falta, né? Então é uma alegria muito grande, tá? Se sintam-se abraçadas por nós. E nesse momento nós também queremos agradecer a você que está assistindo aí na sua casa, no seu lar, que Deus esteja te abençoando. Amém? Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos começar o culto dessa manhã, louvando a Deus com o hino do cantor cristão número 12. Louvamos. Vamos nos colocar de pé? Nós vamos fazer uma leitura bíblica nesse momento, que vai ser projetada na mídia. Os irmãos hoje também receberam um programa ali na entrada. Então, podem estar acompanhando também no programa, tá bom? Primeiro eu vou ler o primeiro versículo e depois todos nós leremos, tá bom? Está diferente a versão. Vou pedir aos irmãos para acompanharem no boletim, ok? Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Todos juntos. Também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor nesse momento. E nós vamos estar louvando com um cântico que nós podemos nos render no altar do Senhor. Aqueles irmãos que sentirem o desejo de permanecer de pé podem continuar. Aqueles irmãos que necessitarem sentar também podem ficar à vontade. Rendido estou.
meus momentos e os seja a nossa oração, irmãos. Que nós possamos todos os dias, nos colocar no altar do Senhor, nos rendendo a Ele, tornando-o soberano em nossas vidas, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos concede vida, todos os dias. É a Ele que deve ser rendida toda a honra e toda a glória. Nesse momento também nós vamos louvar com o Sonda-me. Nesse momento, os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas podem estar fazendo a entrega aqui no gasofilácio. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Usa-me
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra. Enche Pai, nesse momento nós te entregamos esse louvor, essa adoração a Ti, Pai. Mas também nós queremos, Senhor, nos colocar, Senhor, como oração sincera. Que o Senhor possa, Pai, nessa manhã estar nos sondando. Que nós possamos, Pai, sentir o desejo, Pai, de análise, de avaliação. Que nós possamos, Pai, te pedir, Pai, sinceramente, Pai, usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Que nós possamos, Pai, pedir com fervor, encha-nos com o Teu Santo Espírito, para que não exista, Pai, mais resíduos, Pai, da nossa carne em nós. Para que não exista, Pai, força nenhuma, Pai, em nosso ser que não venha da Tua presença. Amém. Mas que sejamos, Pai, totalmente cheios do Teu Santo Espírito. Que as pessoas que estão no mundo, Pai, consigam olhar para nós. Amém. E realmente ver luz, ver pontes, ver faróis, Senhor, levando a Tua luz onde nós estivermos. Que a todo tempo, Pai, nós possamos estar buscando, orando, clamando a Ti, Pai. E, Senhor, fala-nos agora com a Tua mensagem. Fala-nos agora, Pai, através do Teu Filho, pastor. Amém, que vai estar aqui, Senhor, trazendo-nos uma palavra, Pai, vinda dos Teus altos céus. Amém. Aos nossos corações. Amém. Toca, Pai, nossas vidas, naquilo que nós precisamos melhorar, naquilo que nós precisamos nos avaliar, naquilo que nós precisamos curar, naquilo que nós precisamos transformar, Senhor. Que não sejamos pequenos, que não sejamos orgulhosos, achando que nós não temos nada a melhorar, Senhor, mas que Tu nos mostre nesta manhã. Amém.
para que a cada dia, Pai, nós possamos ser melhores filhos teus. Amém, Deus. Toma nossas vidas, Pai, nas suas santas mãos. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Graça e paz, queridos. Amém? Amém? Amém. Isso aí. Bom dia para todos. Que bom estarmos juntos nesta manhã. Podemos louvar a Deus juntos, podemos cantar, podemos estudar a palavra de Deus juntos nesta manhã. Nós temos um desafio muito grande na nossa vida. O desafio de viver a vida cristã. A vida cristã não termina só com a aceitação de Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. A vida cristã se estende por todo o período da nossa vida aqui. A gente começa a viver essa vida a partir da decisão ao lado de Jesus. Mas depois ela se torna um desafio a cada dia para nós. Assim como muitos falam, né? Viver mais um dia, ou um dia a mais na presença do Senhor. A vida é uma oportunidade de podermos viver isso, né? Também a vida cristã é. E nós estamos falando sobre as obras da carne e fruto do Espírito. E o maior desafio para o cristão é desvencilhar, tirar a obra da carne das nossas vidas. O maior desafio. Nós vamos ler a palavra de Deus. Nós temos alguns textos. Gálatas capítulo 5, 19 e 20. Depois, 2 Coríntios 12, 20. Depois, Filipenses 1, 15. E 1 Timóteo 6, 4. São vários versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20. Vamos juntos? Quando seguem os desejos da natureza humana, idolatria, discórdias, ciúmes, agora 2 Coríntios 12, 20. Pois temo que ao visitá-los, agora, Filipenses capítulo 1, versículo 15. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. E o último texto, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4. Amém? Não dá para falar muito amém com essas coisas não, irmãos. Mas o amém pelo texto bíblico, né? Pelo ensinamento que recebemos. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Irmã Almira, esteja orando por nós.
e para nós nesse momento? Amém, Senhor. Amém, Deus. Oh, Pai, amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui no templo e aqueles que estão em suas casas. Nós teremos a ministração da ceia nesta manhã e se o irmão que está em casa deseja vir participar da ceia, ainda dá tempo, né? Nós temos primeiro a mensagem e depois estaremos ministrando a ceia. Se você desejar, pode vir, estaremos aqui para recebê-lo e participarmos juntos desse momento. Queridos, nós lemos 4 versículos bíblicos. Interessante que existem algumas traduções que se tornam um pouco diferentes. No meu texto de Gálatas 5, 19 e 20, porque as obras da carne são manifestas, as quais adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades e porfias. Então hoje nós estaremos falando sobre porfias. Eu pedi na semana passada que os irmãos pesquisassem sobre o que é porfia. Os irmãos pesquisaram? Quem pesquisou aqui? Uma pessoa? Coisa triste. 2. 2 pessoas. Mas, queridos, interessante como algumas palavras realmente traduzem algumas reações no mundo atual. No que se refere às obras da carne que se manifestam nos relacionamentos, que se manifestam no nosso dia a dia, isso nos chama muita atenção, a questão da porfia. Nós vamos traduzir isso para vocês. Mas primeiro, né, vendo algumas traduções bíblicas, nos esclareceu alguma coisa já. Nós temos na tradução de Almeida Revista e Corrigida, que é esta a tradução que eu uso, que diz porfias, emulações, iras e pelejas. Na tradução de Almeida, edição contemporânea, diz porfias, ciúmes, iras e pelejas. Na tradução de Almeida Revista e Atualizada, porfias, ciúmes, iras e discórdias. Melhor, é essa que eu estou usando, tá? Não é a lá de cima. Na tradução Almeida Corrigida e Fiel, porfia, emulações, ira e pelejas. Na tradução na linguagem de hoje, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambições egoístas. Na tradução católica da Bíblia de Jerusalém, diz rixas, ciúmes, ira e discussões. Então, se nós olharmos todas essas traduções, é importante a gente poder ver não a diferença, mas as palavras que se tornam sinônimas. Tudo isso é a mesma coisa, são palavras sinônimas. Então, recorrendo ao original grego, nós vemos que a palavra eris significa desavença e contenda. Essa palavra diz tudo para nós. Tudo que nós precisamos está dentro dessa condição colocada pela língua grega. Mas também no hebraico, a eritheia, que significa totalmente discórdia. Então, tudo diz
relacionado à porfia. Então, quando nós falamos sobre porfia, nós falamos em contenda, discussão, discórdias, disputa, brigas, oposições, rixas, lutas por superioridade e polêmica. Também está dentro da porfia. Então, porfia é uma briga, é uma discussão sem necessidade. Às vezes nós estamos tão irritados, às vezes estamos tão ansiosos ou tão sem controle, né? Sem o domínio próprio, porque pequenas coisas nós estamos discutindo, as pequenas coisas nós estamos brigando. Hoje, né, você não pode criar alguma situação no trânsito, porque é bem capaz de alguém tirar uma arma e te dar um tiro. A gente viu já várias vezes em reportagens que discussão de trânsito, né, um vai lá, pega uma barra de ferro, outro pega um taco de beisebol, outro a arma, uma faca, e parte para cima de outra pessoa para agredir, para até matar. Então nós estamos vivendo num dia ou num tempo em que as pessoas não têm mais amor. Nós estamos vivendo hoje um tempo que as pessoas não têm paciência. Nós estamos vivendo hoje num tempo em que as pessoas estão com o nervo na flor da pele, como muitos dizem. Mas por causa de quê? O que está levando as pessoas a viverem assim? São as obras da carne. Então, queridos, as pessoas teimosas que insistem em impor suas razões, não aceitando a opinião dos outros, não respeitando os outros, vão acabar vivendo a porfia. Vão acabar o quê? Transformando a sua vida em discussão, em discórdia, em disputa, em brigas, em oposições. Infelizmente, acontece isso muito em meio lideranças. Meio a liderança. Dá licença só um pouquinho. Mano, Indiara, pega um pouquinho d'água para mim, por favor. Minha garganta está arranhando. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 e 24, a Bíblia nos alerta que devemos evitar brigas e discussão desnecessárias. Entenderam que todo o texto sobre porfias, discussões, desavenças, foi o apóstolo Paulo que falou? Como ele orientou as suas igrejas? Como ele passou para essas igrejas a maneira correta para se evitar as obras da carne? Por que isso? Porque, queridos, para o mundo é normal a discussão, a briga, a se opor sobre o outro, ser mais do que o outro. É normal para o mundo querer se aparecer. Mas não é normal para o cristão viver dessa forma que o mundo vive. Porque se nós aceitamos a Jesus como Salvador, se Cristo vive em nós, nós vamos continuar vivendo como o mundo? Ou vamos permitir que Cristo transforme as nossas vidas? E às vezes, a gente faz tudo isso e ainda diz assim, mas eu sou crente. Crente aonde? Às vezes nós agimos mais como membros de igreja, religiosos, mas não como membros de Cristo. Quando nós falamos que somos cristãos, quando nós falamos que somos membros de Cristo, as obras da carne têm que ser esquecidas, têm que ser deixadas de lado. Então, como surgem as porfias? Como surgem essas questões todas? Primeiramente, é o coração movido pela carne. É o coração movido pelo mundo.
porque ele já vive cheio de inimizade, vive cheio de ira, vive cheio de uma condição de querer ser mais, de se apresentar melhor, de viver melhor. Então, é o desejo hostil com relação a outra pessoa. E isso acontece dentro de casa, às vezes entre irmãos, isso acontece dentro da igreja, e isso acontece em vários lugares. Obrigado, irmã. Então, quais as causas que vimos sobre as questões das porfias? Primeiro, do mesmo modo que a inimizade, porque ela enfraquece a unidade da família e da igreja. Um dos grandes problemas que nós temos hoje em família são momentos de divisão de herança. Não é isso? É difícil ver uma divisão de herança sem algum problema. Conheço famílias em que irmãos não se falam porque acham que o seu irmão passou a perna nele, né, na questão da divisão de herança. Né? Nós sabemos disso. Dentro da igreja nós temos muito desses problemas porque é uma pessoa querendo sobressair a outro, querendo ter mais autoridade do que o outro. Tanto na condição familiar, ou igreja, ou lá no emprego, ou em outro lugar, isso é manifestação da carne. Não é manifestação espiritual. Então, queridos, no momento que nós começamos a tratar na questão exterior, então o testemunho cristão é prejudicado. O testemunho cristão é colocado escondido para trás. Eu duvido que uma pessoa, na hora que está com os ânimos acesos, vai começar a discutir com alguém, brigar com alguém. Peraí, vou perguntar a Jesus se eu posso fazer isso. Duvido se alguém faz isso. Né, Jorge? Não faz de jeito nenhum. Mas na hora que lá está apanhando, está todo quebrado, Senhor, me perdoe. A gente precisa, irmãos, tomar vergonha. Porque ou se a gente vive a vida espiritual, ou a gente vive a vida carnal. A Bíblia, ela nos coloca diante de uma luta, uma batalha espiritual. Nós vivemos essa batalha espiritual dia a dia. É a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa é a batalha espiritual que nós vivemos. Vivemos a batalha espiritual com as hostes infernais, com as hostes espirituais. Vivemos uma luta, batalha espiritual com o mundo que nós vivemos, mas a maior batalha é dentro de nós. O que vamos fazer, o que vamos viver no mundo de hoje? Então é extremamente desagradável quando observamos no seio da igreja essa relação tendo problemas, dificuldades. Vivemos dias muito difíceis. E eu gostaria de indicar para vocês, para que possamos entender melhor o que precisamos fazer, os irmãos ouvirem a mensagem de quarta-feira. Muitos aqui não estavam aqui. Busque lá no YouTube, assista a mensagem de quarta-feira. Então, toda a relação, a nossa vida está com uma palavra somente, chama amor. Se chama amor. Nós temos ali, porque Ele me amou. É o desafio de missões nacionais. Mas o maior desafio está dentro de nós. Porque Ele me amou, então eu vou amar, eu vou demonstrar esse amor. Então, pessoas que se sentem magoadas, ofendidas, humilhadas, que querem vingança, não estão agindo no amor.
estão agindo na obra da carne. E muitos isso, né, tem acontecido dentro de igreja. É líder que se levanta contra o pastor, é líder que se levanta contra o outro, e infelizmente muitos saem porque não querem obedecer à liderança pastoral, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem obedecer a Deus. E aí nós vemos vários ministérios surgindo nos dias atuais, várias igrejas surgindo nos dias atuais e levam consigo a rebeldia. Levam consigo a rebeldia. E lá, na sua igreja, onde ele vai ser o líder ou vai ser o pastor, ele vai ter as mesmas dificuldades que onde saiu. Então, queridos, no fundo, né, as contendas são fruto da falta de amor. Amor por Deus, amor pelas almas, amor pelos irmãos e amor pela obra. Sabe por quê? Porque muita gente não quer ser servo. O maior desafio também para nós é chegarmos a sermos servos de Deus. Algumas pessoas querem tão somente serem senhores. Não é? É uma posição, é um pedestal, é autoridade. Mas dentro daquilo que Deus nos deu como dons espirituais, nós temos que entender, como diz lá, que o Senhor que reparte os dons espirituais, então nós temos que nos submeter à liderança. E nós precisamos disso. Então, queridos, quais as motivações para as discórdias? Ou melhor, qual a motivação? A maior motivação está em Provérbios 13:10. Diz: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Aqui, soberba é orgulho. O que traz condição de porfia na vida das pessoas é o orgulho próprio. Quantas pessoas estão cheias de si mesmo? Então, precisamos primeiro viver o que a palavra de Deus nos diz. E o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Amém. Mas depois ele diz assim, né? Tome cada um a sua cruz e siga-me. Deixando, né? Primeiro esvaziando de si mesmo para que possa tomar a cruz e seguir ao Senhor. Então o orgulho é uma característica satânica. Apocalipse capítulo 13, versículo 5, fala sobre isso. Então, quando nós agimos dentro da natureza da carne, nós estamos nada mais, nada menos fazendo o que o diabo quer. E aí, às vezes, ainda diz: eu sou de Deus, eu faço a vontade de Deus. Mesmo algumas vezes não faz, não. Porque, às vezes, nós ouvimos o que o diabo está dizendo, mas não ouvimos o que Deus quer da nossa vida. Por isso, queridos, como cristãos, precisamos ser humildes e tratar uns aos outros, como diz o apóstolo Paulo, a Filemon, capítulo 2, Filipenses 2, 2. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento em Cristo Jesus. É essa a realização espiritual. O caráter do cristão deve ser pacífico e manso. Eu peço licença ao Gilson novamente. Gilson, ninguém conheceu o Gilson aqui antes de se converter, mas eu ouvi falar muito dele.
E Gilson só resolvia as coisas, era realmente no pescoção, na faca. Né, irmão Gilson? E isso já passou, graças a Deus. E no revólver também, às vezes, né? Atirava muito bem. Mas hoje é uma vida transformada, gente. Né? Ainda está no processo de mudança. Está no processo de mudança, como todos nós. Mas hoje, numa discussão, você não vê Gilson tomar a iniciativa como ele fazia lá no passado. É isso que precisamos mudar na nossa vida. É isso que nós precisamos tomar atitude, um caráter pacífico e manso para com as outras pessoas. Então, a origem, a motivação da discórdia é o orgulho. A origem da discórdia, Provérbios 16, 6,14. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Infelizmente, as pessoas hoje estão deixando ser usada por contendas, estão semeando contendas nos dias atuais. Às vezes as pessoas falam assim, as pessoas inventam muito, aumentam muito. Não, queridos, inventam e aumentam. Há muitas pessoas fazendo isso. Então, atitudes que geram contendas, ódio, ira, fofoca, maledicência, insensatez, desrespeito e cobiça. Tudo isso vai gerando um sentimento de contendas na vida da pessoa. E isso é porfia. Então, quando nós damos lugar ao ódio e à ira, já saímos da graça, já deixamos de ser o homem espiritual para viver o homem carnal. Quando nós estamos ouvindo uma fofoca ou passando uma fofoca, nem sei o que nós somos mais. Deixou de ser carnal para ser outra coisa ainda pior. Sabe por quê, irmãos? Tudo isso são obras da carne. Tudo isso são coisas semeadas pelo maligno, pelo diabo em nossas vidas. Ainda vou trazer para os irmãos uma história sobre as 3 peneiras. Já falei aqui há uns 5 a 6 anos atrás, mas eu vou trazer de novo sobre a história das 3 peneiras. Guarde isso, mas eu vou trazer para os irmãos. Então, para a gente começar o quê? Peneirar. Quando a gente vai fazer um angu, né? Uma polenta bem gostosa, a gente vai lá, coa o fubá. A gente vai fazer uma farinha, a gente percebe que tem algumas pedrinhas, a gente coa. Está na hora de começar a coar as nossas atitudes, as nossas palavras. Começamos a tirar aquilo que não dá mais, não serve mais para a vida espiritual. Então, queridos, como cristãos, precisamos buscar o caráter de Cristo e não o caráter carnal. Não podemos mais ficar voltando para o tempo da carne. Não podemos mais ficar dando ouvido ao mundo, ao diabo. Não podemos mais viver em cima do muro na vida espiritual. Precisamos tomar decisões. Então, como resolver as discordâncias? Provérbios capítulo 17, versículo 19, diz: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Interessante Salomão falando que ama a contenda, ama o pecado. Gosta de pecar, gosta de contender, gosta de brigar, gosta de
semear contendas, gosta de semear fofoca, maledicência. Isso é pecado. E depois ele diz, o que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Por quê? Uma porta mais alta e larga facilita as pessoas entrarem na sua casa, né? Naquela época, né, facilitava várias pessoas passarem, fosse um exército, passava por ali e aí você era uma presa fácil diante daquele momento que se encontrava. Então, se já sabemos que a contenda é pecado, é uma obra da carne, como espirituais, precisamos lutar contra isso. 2 atitudes para vencer as discórdias. Primeiro, desistir. Se você vai percebendo que naquele assunto, naquele problema, vai acontecer uma discórdia, fecha a boca, morde a língua e não faça o que você está pensando. Muitas vezes há brigas dentro de casa, esposa e esposo, porque não sabe ficar quieto ou não sabe ficar quieta. Às vezes, discórdias acontecem porque não paramos para pensar. Então, queridos, precisamos diminuir o sofrimento de nós mesmos. Quando a gente trabalha tudo isso que eu falei, eu não estou magoando a outra pessoa, eu estou magoando a mim mesmo. Acharam interessante esses tempos que eu falei aqui numa live e até me ligaram, né? Um foi meu irmão que me ligou. Meu irmão trabalha com encontro de casais, com Casados para Sempre, numa das igrejas lá de Serra, e ele me ligou, ele falou, nunca te ouvi falando isso. Mas você não é membro da minha igreja, se você estivesse aqui, você ouvia várias vezes, né? Eu falei numa live, né, que o meu objetivo não é ser feliz, mas é fazer a minha esposa feliz. Né? Eu sei que os irmãos se lembram disso. E ele achou interessante. Irmãos, não é diferente. O meu objetivo não é ser feliz com a sua derrota. A minha felicidade tem que ser a sua felicidade tem que ser a minha. Se você tiver um problema na sua vida, se você tiver uma dificuldade, uma derrota financeira, eu vou me entristecer com você, porque eu vou sofrer com você, porque fazemos parte do mesmo corpo. É a mesma coisa entre casais. Eu não vou me alegrar se eu ver o meu esposo derrotado financeiramente ou perdendo o emprego. Eu não vou ficar feliz sabendo que a minha esposa está doente, está passando mal, ou não está bem, ou teve um problema. Eu não vou ficar feliz. Tudo isso está dentro da questão da vida da porfia. Então, desista daquilo que tem prejudicado a sua vida. Em segundo lugar, desvia-se, desviar-se. Provérbios 23, 20, versículo 3. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Acho que muitas vezes as pessoas brigam, discutem, porque não querem levar desaforo para casa. Acha que tem que resolver no sopapo, né? Mas diz aqui que honroso é para o homem desviar-se de contendas. Você não vai se diminuir, você vai se engrandecer diante de Deus, porque você venceu a obra da carne na sua vida. Então vamos mencionar aqui 4 tipos de causas que podem levar a pessoa a viver a porfia na sua vida. Discussões, ira, rixas, maledicências e outras coisas. Primeira coisa é a causa pessoal.
ocorre quando os conflitos das pessoas começam na sua adolescência, começam na sua vida, na juventude, e depois ele leva consigo esse estilo de vida. Então, dentro de casa, às vezes, né, vamos viajar. Uns querem ir para a praia, outros querem ir para o campo. São 4 pessoas. Aí o marido ou a esposa decide, vamos para o campo. Os filhos ficam bravos porque não foi para a praia. Né? E começa ali uma rixa. Então, é uma causa pessoal. Causas pessoais. Né? E às vezes a gente diz assim, mas eu quero que seja assim. Eu quero assim. Não pode. A partir do momento que somos uma família, nós precisamos dizer e aprender a dizer nós. No casamento, somos nós, não sou eu. Então, causas pessoais precisam ser retiradas. Interessante que na palavra de Deus nós temos uma questão que foi de Paulo e Barnabé. Eles estavam enfrentando uma questão em torno de uma viagem. E a questão era levar Marcos consigo ou não. Teve ali uma rixa, mas resolveram. Acabaram com aquela situação. Queridos, a outra causa de porfia, rixas, brigas, muitas vezes é doutrinária, né? Dentro da igreja. E o caso de haver dentro da igreja um grupo que defende uma interpretação bíblica ou outra, isso às vezes cai em grupos. As pessoas começam a ter resistência contra o outro. Às vezes, as resistências que temos de uma denominação com outra é questão doutrinária. E nós precisamos respeitar as doutrinas. Eu não concordo, mas eu respeito. Eu tenho muitos amigos, pastores de outras denominações. A gente se encontra, a gente se abraça, mas a gente se respeita um ao outro. Em Miracema, quando fui pastor lá, em 1990, e eu tinha uma amizade muito grande com o padre. Por quê? Porque o padre que estava lá foi amigo de infância. Estudou no mesmo colégio que eu estudei. Eu era da 3ª série, ele era da 2ª, mas no recreio a gente conversava. E quando eu fui para Miracema, a minha surpresa, Padre Luiz. E as pessoas de Miracema, porque são muito tradicionais, tanto a batista quanto os católicos, tinham ciúme e tinham brigas porque eu tomava café com o padre. E às vezes o padre ia na minha casa e tomava café comigo, lá na igreja. Qual o problema nisso? Não tem problemas. Quando eu me mudei de Campos para Barcelos, foi o primeiro ministério. Eu estava fazendo a minha mudança na Kombi da igreja. E numa das voltas de Barcelos para Campos, uma avenida, eu vinha mais ou menos 60 por aí, sai um Fusca de marcha ré de uma oficina. Eu tentei, porque do lado de cá tinha uma picape, eu tentei passar, não tinha como frear, Kombi velha, né? Igual caminhão, né? Não para na hora. Aí tentei passar entre os dois, mas não deu. A Kombi tem uma dobradiça que é por fora. Aquela dobradiça pegou no para-choque e arrancou fora. Aí foi meu pai. Falei assim, amassei a Kombi, né? Mas encostei, fui ver a Kombi, estava perfeita. Mas o carro, coitadinho do Fusca. E quem era o Fusca? De quem era? De um padre da Catedral de Campos. Vai eu conversar com o padre, ele veio chorando, reclamando. Há 30 dias que meu carro está aqui, não sei o quê. Ainda paguei a metade do conserto para ele. Às vezes, para a gente não ter problemas. Aí eu falei assim com o rapaz da oficina, estou indo em casa porque
não estou com o talão de cheque aqui, mas retorno e passo aqui e pago. Aí combinamos, tal. Quando eu estava saindo, o padre lá na Kombi batendo. Moço, falei, pois não, padre. Quem é você? Quem é você? Não, padre, sou pessoa simples da comunidade. Falou, não, você é diferente. Quem é você? Aí eu falei, padre, eu sou pastor da Igreja Batista de Barcelos. Tinha 23 anos, irmãos. E o padre já com seus 60 e poucos anos. Ele falou assim, eu sabia que você era diferente. Porque ninguém ia fazer isso que você fez. Eu estou errado e você ainda pagou a metade para mim. Eu falei, não, pastor, padre, fiz de coração. Aí ele falou assim, eu posso ligar para você para a gente tomar um café junto? Eu falei, pode ligar. Me ligou daí uns 15 dias mais ou menos, e eu fui lá na Igreja Católica comer café com ele. Ele falou assim, pensei que você não vinha aqui. Eu falei, não, padre, eu não tenho problemas. Eu vim. Tomamos café juntos, mas depois não tive mais contato com ele, porque enviaram ele para o Espírito Santo e não tive mais contato. Então, queridos, por que eu estou colocando essas condições? Porque, às vezes, nós nos deixamos envolver pelas questões doutrinárias. É bom que a gente tenha posições, é bom que a gente tenha convicção, mas não podemos fazer das convicções nosso ponto de briga e discussões. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Aí você pergunta, pastor, que significa isso? Oráculos. Palavra de Deus, vontade de Deus. Isso que é oráculos. Tá? Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas sejam Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, outro tipo de porfia é a causa carnal, problema dos Gálatas. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas a questão das obras da carne. Era um povo carnal, tudo era voltado para o bel prazer, o meu prazer, o prazer da minha vida, da minha carne, o prazer da minha vontade. Então, a gente começa a observar os conflitos, às vezes, e tudo volta ao eu. Ao eu. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, é a interpretação, é a condição que nós precisamos deixar para poder viver melhor. E por último, nós temos a causa diabólica. Coitado, esse é se ele não tem participação direta, pelo menos indireta. E às vezes a gente acha que o diabo está dormindo, às vezes a gente acha que o diabo está acomodado. Está não. Está não. O diabo está toda hora ao nosso derredor, bramindo como leão, a quem possa tragar. Você dá uma brecha pequenininha, aí ele vai ali e futuca, fala isso, né? Age assim. Então, é a ação do diabo. Aí você culpa o diabo. Não, você tem que tomar vergonha e dizer, não, eu errei, eu fiz isso, não é porque o diabo me falou no meu ouvido, mas eu tive vontade. Então a gente precisa aprender, não colocar culpa no diabo. A gente precisa ter a nossa vida, uma conduta como cristão. O maior desejo do diabo é que você possa lutar contra as outras pessoas. Certa vez um pastor, ele estava pregando, ele falou que a maior derrota das igrejas evangélicas não é o diabo que
enfia alguma coisa no meio da igreja para destruir a igreja. A maior derrota da igreja vai ser que o diabo esteja colocando uns contra os outros, a luta contra os outros. Não é isso que leva ao divórcio? Luta entre casais? Não é isso que faz separação? Luta? E às vezes acontece dentro das igrejas, a luta. A tendência de querer se sobressair. E às vezes nós lutamos com as forças das trevas e não com as forças do Espírito Santo. Queridos, eu quero concluir o estudo desta manhã. Tem muita coisa para a gente falar, mas eu quero trazer para a prática o que nós falamos hoje. De tudo que nós falamos, é inadmissível ver irmãos brigando entre si na igreja. Por quê? Porque é uma prova de carnalidade. A gente louva ao Senhor, a gente lê a Bíblia, a gente ouve a mensagem e ainda age como carnal. Queridos, a nossa vida espiritual é como uma escadaria, é vencer dia a dia, é podermos subir o nosso degrau de consagração espiritual, da nossa santificação, é podermos viver a cada momento que nós vamos estar vencendo o mal, mas vencendo o mal com o bem, não com o mal, não com a forra, não na discordância, não de outras maneiras, mas com a ação do Espírito Santo dentro de nós. É hora da gente abaixar o nariz um pouquinho. É hora da gente poder depender de Deus mais um pouquinho. É hora de nos submetermos à ação do Espírito Santo dentro de nós. Então, o que leva muitas pessoas a brigarem por qualquer motivo é essa carnalidade. Mas não somos mais carnais, somos espirituais. Nós temos um corpo carnal, né? E enquanto estivermos aqui na carne, a luta contra a carne e o espírito. Mas o espírito tem que sobressair, vencer nessa luta. Nós estamos vivendo no mundo, mas não somos deste mundo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele cita assim: ao servo do Senhor não convém contender. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Então nós precisamos realmente abominar a discórdia, abominar as rixas, abominar as porfias da nossa vida, para podermos sermos agradáveis a Deus. E interessante, queridos, a gente voltar um pouquinho em Gálatas 5. Em Gálatas capítulo 5, lá no versículo 21, o final, depois que ele fala de todas as obras da carne, ele sim diz: acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero terminar a minha mensagem desta manhã te fazendo uma pergunta. Você quer ir para o céu? Você quer morar com Deus no céu? Então deixe as obras da carne. Apague isso da sua vida. Apague isso dos seus lábios, da sua língua. Apague isso do seu ser. Porque senão, queridos, a palavra de Deus não vai mudar a sua sentença. Então nós precisamos realmente viver
o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos entregar a Ti, ó Deus, a nossa vida. E também, Senhor, queremos entregar a Ti qualquer obra da carne que às vezes nós manifestamos em nós. Nós queremos pedir, Senhor, que retire de nós as obras da carne. Mas também, ó Deus, que a gente não sinta falta delas, para que possamos viver em espírito na Tua presença, para que possamos, ó Deus, viver na Tua dependência, na Tua presença, na Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a fazer isso. Ensina-nos, ó Deus, a andar assim com o Senhor. E nos abençoe, ó Deus, pois te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, prosseguindo com o culto, nós queremos convidar o irmão Salatiel, a irmã Gilza, a diaconisa Gilza, para estar conosco aqui na frente. Irmão André, irmã Mônica, vão nos ajudar também na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. E eles vão estar sentando aqui no primeiro banco. E nós estaremos ouvindo um louvor com a irmã Juliana, um solo. E enquanto isso nós estaremos ministrando a ceia. Você que não é membro da nossa igreja, ou não é membro da Igreja Batista, fique à vontade. Você está em comunhão com a sua igreja? Então participe conosco da ceia nesta manhã. Esteja na presença do Senhor. Esse é o momento que não é que a ceia confira graça, de maneira alguma. A ceia é um memorial. Nos faz lembrar o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. O que Ele fez, simplesmente entregou a si mesmo por nós, para que através da sua oferta, através da sua vida, do seu sacrifício, tivéssemos mente a liberdade de viver na presença de Deus. Por isso, recebemos a Jesus, aceitamos a Jesus como Salvador, e a partir desse momento, começamos a viver na dependência dEle. Lembrando que cada instante do seu ministério, do seu objetivo, foi por amor a nós. E por amor Ele foi à cruz, por amor Ele morreu, por amor Ele ressuscitou, e por amor Ele nos alcançou com a sua graça. Amém? Então nós estaremos ouvindo o louvor, e nós estaremos distribuindo o cálice e também o pão. Vocês vão estar recebendo pão num copinho descartável, tá? Com todo o cuidado que nós tivemos, e vai ser distribuído juntos, mas depois a gente vai fazer primeiro o pão e depois o cálice. Nessa hora, quando juntos, em perfeita comunhão,
Eis Coloca na mão ou aqui coloca no são banco, tá? E volta para o o centro. vinho e o pão, meu corpo e sangue representam assim. O pão é meu corpo morto por vós, comei em memória de mim. O vinho bebei, é o sangue que dei, foi para o mundo perdoar. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Tomai do pão e comei, e do vinho bebei. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Se lembrai do meu sofrer, lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Tomai do pão e comei, e do vinho bebei. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Se lembrai de mim, lembrai de mim, relembrai do meu sofrer. Lembrai de mim. Todos os irmãos receberam cálice do pão? Todos? Recebeu. Queridos, vamos nos colocar em pé? A palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. O irmão Edson está colocando para a gente. Vamos ler juntos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, nesse momento, quando nós tomamos o pão, nos vem em nossa mente que Jesus partiu o seu corpo por nós. Não somente a palavra de Deus
Em Isaías 53:4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. Quando ele foi crucificado na cruz, ele levou sobre si todas as nossas angústias. Então, para que possamos ser livres delas, nós precisamos ir a Jesus, precisamos estar com Jesus, precisamos viver a Jesus. Então, queridos, esse momento da ceia, do pão, a gente lembra assim que tão somente o seu gesto de sacrifício, de ir na cruz, foi por cada um de nós, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, como servos de Deus, microfone para mim, filha, por favor. Como servos de Deus, como crentes em Cristo Jesus, nós estaremos, colocou a capa. Nós estaremos nesse momento participando como aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Participemos todos nós. Nós estaremos orando. Irmão Salatiel vai estar nos conduzindo à presença do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor, que a sua graça e a sua misericórdia recaia sobre o teu povo, Senhor. Te oramos e te agradecemos. Amém, meu Deus, por esses elementos, Senhor, por ter a oportunidade, Senhor, de ceiarmos hoje, Senhor, e que tudo isso que tu fizemos, Senhor, seja em memória de ti. Amém, meu Deus. Te oramos e te agradecemos, Senhor, por perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, queridos, não só questão do corpo, mas também o sangue. Se os irmãos voltarem lá no Velho Testamento e estudarem um pouquinho sobre o sacrifício, o holocausto, o que eles faziam? Matavam o cordeiro, carneiro, e levava sobre o altar, e ali derramava o seu sangue, depois tirava o fogo, para quê? Para que pudesse subir como cheiro suave ao Senhor. Era a ação do Velho Testamento, era o culto do Velho Testamento, era o perdão de pecados do Velho Testamento. E aí vem Jesus, e ele é colocado sobre o altar, a cruz de Cristo. Lá ele derramou o seu sangue, lá ele entregou a sua vida. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, porque ele está sobre o altar, porque ele derramou por nós toda a sua vida, ele entregou-se por nós. E 1 Coríntios 11, 25, nós vamos ler juntos esse versículo. Por semelhante modo, depois de houver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, a nossa lembrança que um dia Jesus derramou o seu sangue por nós, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Amém? Vamos participar todos nós juntos? Diaconisa Geusa vai estar orando. Pai querido, te agradecemos por entregar o teu Filho na cruz para a nossa remissão. Senhor, queremos te agradecer por este momento solene, onde relembramos aquele sacrifício do teu Filho na cruz. Te agradecemos, ó Deus, porque sentimos a tua presença em nossas vidas. Ó Deus, continue abençoando nossas vidas, purificando-nos, dando-nos inteligência e sabedoria para vivermos uma vida íntegra na tua presença. Amém, ó Deus.
longe das porfias, das disputas, longe das coisas que não te agradam, Senhor. Amém, ó Deus. Que possamos viver procurando fazer sempre a tua vontade, Senhor. Assim Viver seja. em espírito, conforme tu nos ensinastes. Abençoa a nossa vida, abençoa esta igreja, abençoa, Deus, o teu servo pastor, que ele possa estar sempre ouvindo a tua palavra para poder nos transmitir aquilo que precisamos ouvir. Amém, ó Deus. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, ó Pai. Versículo 26. Não precisa nem colocar, irmão Edson. Eu acho que todos já sabem de cor. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Que Deus os abençoe. Podeis assentar, queridos. Nós estamos caminhando já para o final do nosso culto. Queremos lembrar os irmãos que marcamos hoje às 17 horas, uma reunião de liderança da igreja, dos líderes da igreja, e nós estaremos conversando sobre a questão de diretoria, alguns cargos que estão vagos. A gente depois recolhe, né? Depois recolhe. Alguns cargos que estão vagos, e estaremos também já vendo algumas condições de assuntos para a Assembleia, que será na outra quarta-feira. Então, domingo que vem, após o culto, nós teremos reunião de obreiros. Então, estaremos já conversando sobre a questão também de alguns membros da igreja que se afastaram, que precisam ser visitados. Então, vamos estar hoje conversando com a liderança da igreja. Ok? Então, nós estaremos cantando o hino Rude Cruz e logo depois estaremos encerrando o culto desta manhã. Sim. Hoje à noite temos abertura de missões na nossa igreja, missões nacionais. Estaremos com a presença do missionário conosco e ele vai estar falando para nós nesta noite. Então, venha participar do culto de missões, e já temos algumas bandeiras ali em cima, né? E depois vão ser colocadas outras aqui também. Então, estamos envolvidos nesse mês sobre missões nacionais, missões no Brasil. Então, ainda há muitos distritos, muitos municípios que ainda não têm um trabalho evangélico. E missões nacionais, ela se preocupa com isso, em enviar missionários para esses lugares, para ali falar do amor de Deus e da graça de Deus. Então vamos cantar Rude Cruz nesse momento. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida. Bênçãos eu vou proclamar.
cativos sem fim, porque nele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou uma coroa trocar. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e corações em silêncio, estamos encerrando o culto desta manhã. Irmã, só um minutinho. Esse microfone. Irmã Júlia, depois de uns 5 meses, né? 6 meses que a irmã está retornando à igreja. Então, é uma emoção. Tão feliz hoje, graças a Deus por ter vindo aqui. Agradecer o irmão, passou lá e realmente me convidou para mim vir, disse que ia falar com o Senhor. Eu estou agradecendo a Deus, em primeiro lugar, porque só Deus é digno de toda a honra, toda a glória, toda a misericórdia, Deus sobre nós. E quero pedir também aos irmãos que, quando puder, tiver culto aqui na igreja, que eles passem lá, me avise a minha filha, que eu preciso vir, enquanto estou podendo, irmão, porque eu não estou andando muito boa de saúde. Eu estou vendo a hora de repente, precisar de cadeira de roda. Eu estou andando ruim, não estou boa de saúde, não. E essas coisas, cada dia mais, assim, essa falta de não poder ir para a igreja, essas coisas estão me incomodando muito, porque eu estou ficando com pressão alta, sabe? Minha pressão está ficando muito alta, e todos os dias 18, 19, 20. Aí eu estou tomando remédio, mas eu estou me sentindo assim, abatida, não estou me sentindo bem. Eu quero que os irmãos não se esqueçam de mim, e quero agradecer aos irmãos de coração. Está me fazendo muita falta, os irmãos, tá bom? Tá bom. Então, irmã Mônica, vem orar pela irmã Júlia. Eu quero falar com a irmã Júlia, com os irmãos também. Nós estamos agora com uma van saindo do Novo Arraial, trazendo pessoas para a igreja. É uma Sprinter com 16 lugares e eu vou ver o horário certinho, parece que às 19 horas, 19h10, ela passa ali em Figueira. Então, depois, qualquer coisa, irmãos, conversam comigo, eu falo com o irmão Rosano para ficar observando membros da igreja que possam trazer para o templo, ok? Irmã Mônica, esteja orando pela irmã Júlia. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificamos o Teu nome nesta manhã, Senhor Deus, por tudo que nós ouvimos e vimos acontecer neste dia.
Obrigada, Senhor, por vidas aqui presentes, pelas pessoas que estão em casa nos assistindo. Neste momento, coloco diante de Ti a vida da Tua serva, ó Pai. Amém, Que o ó Senhor Deus. possa estar visitando a Tua serva, Senhor Deus, liberando, Senhor Deus, a cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Que o Senhor possa se revelar a ela, ó Pai, em espírito e em verdade, Senhor Deus. Amém, ó Deus. Que o corpo dela, Senhor, seja ação para a glória do Teu nome, ó Pai. Amém, Que o Senhor ó Deus. carregue a Tua filha nos braços, Senhor Deus. Ó Deus, Cubra a assim Tua seja. serva, Senhor Deus, com as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Que ela Amém, possa, ó Senhor Deus. Deus, em todos os momentos, ser grata a Ti, porque com certeza o Senhor não se esqueceu dela. Continua abençoando, Amém, ó Senhor Deus, a Deus. sua filha, Pai, que ela possa estar conosco aqui todos os dias, até que o Amém, Senhor ó a Pai. convoque, ou até que o Senhor venha, ó Pai. Em Amém, nome ó de Deus. Jesus, sê com ela, coloca os teus anjos ao redor da tua filha, ó Pai. Em Amém, ó nome de Deus. Jesus, que até o fio de cabelo, a planta dos pés, seja para a glória do teu nome, a cura da tua filha. Amém, Em ó nome de Deus. Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e fará na vida da tua serva. Muito Amém, obrigada Deus. por tudo, obrigada pelas nossas vidas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, ó Deus. Deus te abençoe, irmã Júlia. Queridos, nós queremos, então, assim, encerrar o culto esta manhã, lembrando, logo à noite, nós temos também a cantina, nós teremos hambúrguer, um hambúrguer caprichado, logo, não, Eggsburg, né? Eggsburg, então, coisa mais recheada ainda, com batata frita, né? É para a gente ficar mais esbelto, né? Então, venha participar do culto, venha participar, né, também da cantina. A gente compra, vai saindo, vai comendo, né? Para não aglomerar muito ali dentro da cantina. Também começaremos hoje, irmãos, à noite, após o culto, um bazar missionário. São roupas bem novas, né? Novas, não foi usada, mas também novas e também baratas, que para a gente possa reverter tudo para missões nacionais. Então, venha participar conosco hoje à noite, a partir das 19h30. Que Deus os abençoe. No momento da refeição, um bom apetite a todos. Amém.